Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Primeira leitura nos fala do profeta Elias. Depois do confronto com os sacerdotes de Baal, sacerdotes dos deuses pagãos, que haviam sido inseridos dentro de Jerusalém, dentro de Israel, pelo rei Acabe, através de sua rainha Jezabel. Depois de ter vencido aquele combate, Elias ordenou a morte daqueles falsos profetas. Isso encheu de cólera a rainha, e ela instigou o marido a matar Elias. Elias é obrigado a fugir. Elias, como todos nós, enfrenta a dificuldade de quando anuncia e denuncia, é incompreendido, é perseguido. Quantas vezes você já não foi mensageiro da verdade e as pessoas não compreenderam a sua presença, pois preferiram escolher aqueles que mentiam do que aqueles que são verdadeiros. A verdade obriga a mudarmos de vida. A mentira massageia o nosso ego. Pode ter certeza disso. Quem mente sempre mente fazendo um elogio, fazendo com que a gente acabe tendo o nosso ego massageado. Não é assim? Porque se você fala a verdade dói. A verdade, como é dita, nua e crua, escandaliza. E Elias havia dito a verdade e está sendo perseguido por causa disso. Como nós, ele enfrenta o desânimo. Você já acordou naqueles dias em que você tem vontade de mandar tudo a PQP e fala: hoje eu quero que vá tudo para raio do parque, para fazer outras coisas? E aí você olha para a sua vida, você só vê dificuldades, você só vê problemas, é conta para pagar, é filho que está te dando dor de cabeça, é esposa que te perturba, é teu patrão que é um chato. Você tem que ir lá trabalhar e vai ficar aquele mala o dia todo, ou aquele professor que te perturba e que te persegue na sala de aula. E você fala: puxa vida, era melhor eu morrer logo de uma vez, que pelo menos acabava tudo isso, eu ficava em paz. Quem é que nunca acordou um dia desse jeito, achando que a morte
Era o melhor caminho, era a melhor resposta para todas as suas dificuldades. E hoje nós experimentamos isso com mais força e mais intensidade do que há 30, 40 anos atrás. Porque hoje o mundo ele está tão carente, tão sedento de Deus, que a gente acaba, quando frustrado, querendo pôr um fim na nossa vida. E até o profeta, ele sentiu isso. Chega! Acabou, quero morrer, não aguento mais isso. O que adianta ser profeta? O que adianta eu seguir a Yahvé, a Deus verdadeiro, se na minha vida nada dá certo? Estou sendo perseguido. Chega, Senhor. Eu quero morrer. E a gente muitas vezes é desse jeito. Quero morrer, não aguento mais. Morreu, acabou, estou feliz. Você não sabe o perigo que você está fazendo. Aí Deus manda o seu anjo. E esse anjo traz o pão e a água, alimento e bebida para matar a fome e saciar a sede. Elias come, ele devora aquele pão. Só que quando a gente come assim muito depressa, a gente se panturra muito. O que acontece? Dá sono, né? Quando você almoça, não bate aquela preguiça, aquela vontade de encostar no cantinho e tirar aquele cochilo. Não é assim? Quem aqui que almoça que não sente um soninho depois do almoço? Todos nós. É o que Elias sente. Estou alimentado, agora vou dormir. Porque aquilo não mudou ele. Aí vem de novo o anjo e fala: ó, come aí, bebe, que você tem que trabalhar. Come, bebe, que você tem uma caminhada para continuar. E ele come, bebe, só que aí ele não vai dormir. Ele sai em caminhada. E ele anda 40 dias e 40 noites. Oh, pãozinho maravilhoso! Já pensou? Um pãozinho desse, que economia a gente ia fazer em casa? Mas como que é esse pão? Esse pão é o próprio Deus que vem até nós. Esse pão é o pão que nos alimenta na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Esse pão, queridos irmãos e irmãs, é o pão descido do céu, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí alguns vão dizer, como disseram no tempo de Jesus, é blasfêmia. Como que ele pode dizer que ele veio do céu? A gente conhece o pai dele, ele é filho do José, o carpinteiro. A sua mãe é Maria. Como é que pode dizer que desceu do céu? É um dos grandes problemas que nós temos. Ou a gente vê Jesus muito humano, ou nós vemos Jesus muito divino. Por
condição humana, mas Ele não quer que a gente perca a nossa divindade. Ele quer um equilíbrio. Deus nos fez corpo e alma, um espírito, um ânima dentro de nós, que é animado pela Eucaristia. Eucaristia que nos alimenta não apenas o nosso corpo, mas principalmente na nossa alma. Eucaristia que não é o pãozinho que o padre distribui na hora da missa. Eu falava quinta-feira que é interessante, tem gente que vem na missa e não sabe contar. Quando você recebe o corpo de Cristo, o padre diz: receba o corpo de Cristo. Você tem que dizer, e é assim que você responde. Amém. Com vergonha. E sai com pãozinho. Duas posturas que nós temos que mudar. Corpo de Cristo. Amém. Confirmar que é o corpo de Cristo. E comungar na frente do ministro e na frente do sacerdote, para que ele veja que você está se alimentando daquele pão verdadeiro que desceu do céu. Como nós temos que mudar. Não basta vir aqui dizer amém, gritar para o mundo que você está dizendo amém. Não adianta você receber o corpo que foi na frente do padre, dizendo: olha, estou comungando, viu? Está aqui, ó, comunguei. E voltar para casa chato, rabugento, metido, arrogante, do mesmo jeito que você chegou na igreja, com um monte de problemas, e jogando a culpa em Deus, jogando a culpa na esposa, no marido, nos filhos. Quem comunga tem que voltar para casa transformado, diferenciado. Quem comunga não pode voltar para casa do mesmo jeito que entrou. Nós temos que mudar. A Eucaristia tem que provocar essa transformação. Seria tão lindo se cada um de nós, quando recebêssemos a Eucaristia, transformássemos em ostensórios. Ostensórios vivos. O que é ostensório? Você sabe? Quem sabe o que é ostensório? Tá difícil. Pega o ostensório para mim. Seria tão bom se todos nós, quando o padre dissesse o corpo de Cristo, e você dissesse amém, você se tornasse um ostensório vivo. Está difícil achar um ostensório. Ostensório chegou. Ostensório, gente, é essa peça. O que a gente coloca aqui no ostensório? O corpo de Cristo. Já pensou que lindo seria se cada cristão fosse um ostensório vivo da Sagrada Eucaristia? Se cada templo vivo pudesse manifestar a glória deste Santíssimo Sacramento dentro de nós? Quantos milagres, quantos corações, quantas famílias não seriam reconstruídas pelo poder do pão vivo descido do céu. Hoje eu convido a você a tomar posse da Eucaristia.
que no seu ser, que dentro de você, você se torne um tabernáculo, não para guardar, mas para mostrar ao mundo o Cristo Eucarístico. Que você seja esse ostensório. Tem algumas pessoas que usam umas camisetas como a Eucaristia, né? Eu gostaria que você não vestisse essa camiseta, mas que você fosse a expressão dessa camiseta, esse ostensório vivo, na sua casa, no seu trabalho, em cada centímetro deste mundo que precisa do testemunho de nós cristãos. Amém? Amém. O Cristo Eucarístico